De volta aqui com o nosso programa Profundidade aqui na Rádio Shalom 92,7. E agora é hora do nosso momento escatológico. E no momento escatológico de hoje nós vamos ao texto de Isaías capítulo 2, ok? Quero compartilhar com você Isaías capítulo de número 2. Pastor, o que diz lá em relação a escatologia? Vamos ler? Isaías, capítulo de número 2, diz assim a palavra do nosso Deus. Vamos lá. Isaías, capítulo de número 2. A palavra do Senhor diz assim. Vamos ler? Isaías, capítulo 2, a partir do versículo 2 também diz assim: acontecerá no findar dos tempos que o monte da casa do Senhor será assentado como cabeça dos montes, e será exaltado sobre as colinas, e virão a ele todas as nações. E virão muitos povos, e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó. E nos ensinará seus caminhos, e caminharemos por suas veredas. Porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. E julgará entre as nações, e será árbitro de muitos povos. Tornarão suas espadas em arados e suas lanças em foices. Não elevará a espada nação contra nação, nem se adestrarão mais para a guerra. Veja que Isaías, no mínimo aí 700 anos antes de Cristo, já estava recebendo revelações da parte de Deus para acontecimentos que se dariam no findar dos tempos, ou seja, nos últimos dias, é esses que nós estamos vivendo. Então veja que Isaías, o profeta do Senhor, teve preocupação em narrar, em descrever eventos escatológicos, porque quando nós falamos de escatologia, nós estamos falando de quê? Nós estamos falando dos últimos tempos, dos últimos eventos da história da humanidade. E o profeta Isaías, o que a gente vê aqui na descrição desse texto, dessa passagem, é exatamente isso. O profeta Isaías se preocupando em nos passar informações, não só sobre eventos, que ele vivenciou na época dele, no tempo dele, mas também sobre eventos que se desenrolariam nesse tempo em que nós estamos vivendo, que acreditamos ser os últimos tempos. Então veja, o profeta Isaías, bem como vários outros profetas bíblicos, tiveram a preocupação de nos transmitir informações escatológicas, informações sobre os últimos tempos da história da humanidade na Terra. Então por que eu e você ignoraríamos esses fatos? Por que eu e você viraríamos as costas para a escatologia e não atentaríamos para as coisas que estão se desenrolando diante dos nossos olhos? Vale lembrar que muitas das coisas que foram declaradas pelos apóstolos, pelos profetas do Antigo Testamento, essas coisas estão se desenrolando agora diante dos nossos olhos. Muitos desses homens de Deus morreram sem verem o cumprimento de tais profecias. Por exemplo, Isaías está falando aqui dos últimos dias, dos últimos tempos, dos últimos eventos da história da humanidade, e ele está falando sobre o monte da casa do Senhor, será sentado como cabeça dos montes, será exaltado sobre as colinas, e virão a ele todas as nações. Isaías está descrevendo uma profecia escatológica que fala do tempo em que será restaurado o templo de Jerusalém, onde as pessoas voltarão a cultuar a Deus ali, naquele lugar onde o Senhor já foi celebrado, onde o Senhor já foi cultuado. E mais uma coisa, mais uma profecia escatológica, Isaías deixa aqui. Veja só, versículo 3. E virão muitos povos, olha só, e virão muitos povos, nações. Veja que naquele tempo, nesses dias escatológicos, em que Israel será restaurado, Jerusalém será restaurada, a sua condição de capital espiritual do mundo, as pessoas que quiserem buscar a Deus recorrerão a Jerusalém, irão a Jerusalém para buscar ao Senhor, para ouvir as suas leis. Então veja, as nações serão alcançadas pela glória de Deus nesse tempo profético, nesse tempo escatológico que está sendo aqui profetizado pelo profeta Isaías. E uma importante profecia escatológica nós encontramos aqui no versículo número 4, que diz assim, olha, e julgará entre as nações, e será árbitro de muitos povos.
tornarão suas espadas em arados e suas lanças em foices. Não elevará a espada nação contra nação, nem se adestrarão mais para a guerra. Então veja só, gente, que coisa importante isso aqui. Veja só que coisa importante. Se tem uma coisa que marca a história da humanidade, são as guerras. Olha só. Marca a história da humanidade as guerras. O próprio Senhor Jesus deixou profetizado, veja só, que haveriam muitas guerras, rumores de guerras, guerras em vários lugares. Inclusive, nesse momento em que nós estamos vivendo, está acontecendo uma guerra em um determinado local do mundo. Temos ouvido falar de guerras, temos visto falar de guerras, temos ouvido rumores de guerras, temos visto vidas sendo ceifadas pela guerra em vários locais do mundo. E até mesmo nós aqui no Brasil, não estando sob efeito de uma guerra, né, de mísseis, de metralhadoras, de tanques de guerra, mas ainda assim nós aqui também sentimos os efeitos da guerra. Mas Isaías declara que haverá um tempo, isso é escatológico, em que as nações tornarão suas espadas em arados, suas lanças em foices, e não elevará a espada nação contra nação, nem se adestrarão mais para a guerra. Então veja, haverá um tempo na história da humanidade. Cremos que esta profecia há de se cumprir nos dias do reino milenar de Cristo, quando Cristo estará reinando na terra. E nesse período, nações não mais se levantarão uma contra as outras. Haverá um tempo de paz, literalmente, na terra. Haverá um tempo de paz escatológica, onde as nações não mais brigarão entre si, onde as lanças serão transformadas em foices, onde as espadas em arados, onde não se elevará mais espada nação contra nação, nem se adestrarão mais para a guerra. Olha que coisa tremenda. Isaías contemplou essa realidade escatológica. Então que você também entenda a importância de ter conhecimento escatológico, de aprender a escatologia e de entender o que está por vir nesse tempo, nesses últimos tempos, conforme Isaías disse, né? No findar dos tempos, nos últimos tempos, estas coisas estarão acontecendo. E você, está preparado para aquilo que ainda há de vir nesses últimos tempos? Nesses fins dos tempos? Nesses dias escatológicos nos quais nós já estamos vivendo? Deus abençoe a sua vida.